esses homens, entre aspas, zoando, não. Mas esses homens que são, né, dentro dessa estrutura hierárquica tradicional, né, e que ficam lá embaixo na escala, eles conseguem muito pouca coisa boa, né? Aí aqui o Fischaping escreveu: honradinha falando para o Chad. Fala que você quer. Ele também escreveu: para o Chad, basta falar que quer. O que realmente é um pouco verdade, né? Se chega um cara e faz aqueles vídeos, pô, né, comendo, sei lá, um cereal triste, né? Aí ele fala assim: ninguém quer ser minha namorada. Só que ele é gato, chega um monte de mulher que, tipo, acharia ridículo um cara feio fazer isso, mas o cara é gatão, aí elas vão lá e falam: não, vamos conversar, né? Vamos Eu ia conversar, tá desconfiar. tudo certo. Assistam Carnaval, pelo amor de Deus, gente. Desconfia de homem bonito. Não é possível.